Olha só, turma, o Partido Progressistas vai apoiar, inclusive, a reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. Segundo o ex-ministro da Casa Civil, Jair Bolsonaro, o Ricardo Nunes atualmente é o melhor nome, o nome mais estratégico para derrotar o deputado federal Guilherme Boulos na disputa municipal de 2024. Boulos é o candidato da esquerda e tem o apoio do presidente Lula. Sobre esse assunto, a gente vai bater um papo aqui com o presidente do Partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que já está conectado. Aqui. Tudo bem, senador? Ciro. O senhor me ouve bem? Perfeito, um prazer estar com vocês. Senador, vamos repercutir essa fala. Então, o Progressistas vai de Ricardo Nunes no ano que vem? Olha, nós temos um desafio enorme de impedir a chegada de uma pessoa com a característica do Boulos na eleição do próximo ano. Eu vejo que é muito difícil um candidato da direita ganhar a eleição em São Paulo. Eu lembro que o Tarcísio, o Bolsonaro e o próprio astronauta perderam a eleição passada, apesar de ganharem no estado. Perderam a eleição em São Paulo. Então a esquerda é muito forte. Você vê pelas próprias pesquisas, o Boulos está bem à frente. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que uma figura como o Boulos chegue à Prefeitura de São Paulo, que será uma sinalização muito ruim até para o próprio país, para o próprio governo do presidente Lula, que a população estaria apoiando esse tipo de extremismo que seria trágico para a história de uma cidade como São Paulo. O senador... Eu acho que a melhor forma de ganhar a eleição é tendo um candidato de centro com o apoio da direita. E eu acho que a pessoa hoje com o melhor perfil, até porque tem direito à reeleição, acho que ele tem um desconhecimento ainda muito grande na cidade de São Paulo. Se for bem conduzida essa campanha, nós teremos chance de derrotar o Boulos, sim. Ô, senador, só uma dúvida. Essa articulação que o senhor está mencionando aqui pra gente, ela seria concretizada através de uma vice na chapa de Ricardo Nunes? O Progressistas gostaria de indicar vice? Seria o PL? Como é que seria essa construção? Eu gostaria de ganhar a eleição, independente de questão de vice. Acho que o natural seria o PL indicar o vice, mas é uma discussão ainda para ser feita. Nós temos que entrar na eleição com o melhor nome para compor essa chapa, certo? E até aguardar até o próximo ano se o Ricardo Nunes se torna competitivo com viabilidade de ganhar essa eleição. Eu acho que nós teríamos que investir, é o nosso plano A, e eu acho extremamente viável, pelas pesquisas que nós tivemos acesso, a eleição do Ricardo Nunes, porque eu acho que vai haver uma mobilização muito grande para evitar a chegada do Boulos à prefeitura. Pavanato. Primeiramente, bom dia, senador Lucas Pavanato aqui. Eu entendo a estratégia que o senhor está traçando aí, e entendo o que o senhor está dizendo, mas existe uma necessidade, já que o Ricardo Nunes se propõe a ser um candidato que tem os votos da direita, dele acenar para essa direita e, de alguma forma, conquistar esse público, que ainda, eu percebo isso, até mesmo nas minhas redes sociais, enxerga ele com certa desconfiança. O senhor acha, primeiro, que é importante ele acenar para essa direita ideológica? E segundo, quais atitudes ele pode tomar para acenar para a direita? Eu acho que o primeiro aceno é mostrando uma gestão eficiente, né? A segunda aceno é estar no nosso projeto em 26, né? Um projeto contra o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é importante, ele é vindo de um partido importante que tem muita aproximação com o PT, que é o MDB, mas se ele vem a ganhar a eleição em São Paulo, ele se torna a maior liderança do MDB a nível nacional e pode nos ajudar muito, né, para que a gente consiga retirar esse desastre administrativo do PT nas eleições de 26. Antônia, por favor, meu amor. Bom dia, senador. Gente, olha, deixa eu contar aqui um negócio. Tudo bem, minha conterrânea? Deixa eu contar um negócio para vocês. Esse é o galã do Piauí, tá? Quando pergunta-se quem é o galã do estado do Piauí, é unânime, Ciro Nogueira, sempre muito elegante, sempre falando. E eu não entendo nada de política, mas eu acho que esse galã que aqui está é o maior articulador político desse país. Porque eu não vejo ele divergindo com ninguém, eu não vejo ele entrando em empate com ninguém, e ele sempre está ali apaziguando os ânimos. Essa notícia de que o Ricardo Nunes está sendo apoiado pelo PP, eu preciso lhe fazer uma pergunta, senador. Eu sei que ele é o plano A, não é pessoal, mas a pergunta tem já um plano B ou não?
Não, Antônia, eu acho extremamente viável. Eu não vejo nenhum nome hoje com capacidade de superar o Ricardo. Até por conta do direito que ele tem à reeleição. A população sempre, e eu acompanho isso a minha vida inteira, desde quando foi instituída a reeleição, ela tende a votar no candidato à reeleição, a não ser que ele seja um desastre, né, que não é o caso do Nunes. Então as pessoas acham que sempre que a pessoa tem direito à reeleição. Isso é importante. Eu acho que nós concentrando nele, nós iríamos facilitar muito a sua eleição. Porque que na prática, gente, por que eu era contra? Eu até tenho uma aproximação muito grande com o Ricardo, o outro Ricardo do PL. Ele, com certeza, o que é que ia acontecer? Ele sabe que o Boulos ele já estava no segundo turno, né? Já está no segundo turno. Ele ia atacar o Ricardo Nunes, como já estava acontecendo. E aí se degradando e acabar fortalecendo o Boulos. Por isso que eu acho que nós devemos concentrar todos nós na eleição do Nunes. Eu acho que nós podemos, com políticas públicas que são mais à direita, melhorar muito a sua gestão. Nós temos o maior eleitor hoje de São Paulo, que é o governador Tarcísio. O governador Tarcísio já superou e muito o Lula em São Paulo. E se houver essa união da direita, apoiando um candidato de centro, com o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, eu não tenho dúvida da eleição do prefeito Ricardo Nunes. Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan entrevistando o senador Ciro Nogueira e são 11h19. Mano, você tem pergunta para o senador? Tenho. Bom dia, senador. Eu queria trazer a conversa um pouco para o cenário nacional. O senhor tem falado bastante sobre a necessidade da gente ter um Estado mais eficiente, que o gasto público entregue mais para o cidadão. Mas a gente teve na semana passada uma operação da Polícia Federal relacionada a verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em escolas do interior de Alagoas, que algumas sequer tinham descarga no banheiro, sequer tinham água encanada e receberam kits de robótica. E esses kits vieram, ao que tudo indica, por verbas direcionadas do orçamento secreto que foi ampliada durante a sua estadia como ministro da Casa Civil. A minha pergunta é, esse tipo de gasto e de forma de indicar a destinação do recurso público não vai contra a eficiência do gasto público? E aí a minha pergunta, o senhor vê possibilidade de superar esse tipo de mecanismo que, apesar de ter sido criticado pelo PT, também tem sido usado nesse governo? Olha, eu acho que todo tipo de investigação ela tem que ir a fundo, punir exemplarmente quem for culpado, inocentar quem for inocente. Eu não estou aqui para passar o pano em nenhuma situação. Agora, eu acho, às vezes, um pouco de preconceito achar que com a escola do interior do Piauí, do interior de Alagoas, não deva ter qualquer tipo de robótica ou qualquer outro tipo de avanço tecnológico, não. Agora, o que é errado mesmo é não ter a infraestrutura necessária e não ter se dado a essas pessoas que estudam no interior do Piauí condições que elas possam ter o vaso sanitário, como você falou. Esse é que é o erro. Mas nós não temos como impedir que as pessoas no interior do Piauí ou do interior de Alagoas ou em qualquer parte do país recebam qualquer tipo de avanço para que elas possam crescer na sua vida. Ô senador, vamos falar um pouquinho desse julgamento marcado aí para o dia 22 de junho em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo isso e principalmente qual que é a sua expectativa para esse resultado? Olha, eu sempre confio na justiça. Eu espero que não se cometa esse absurdo de tirar um líder de milhões de brasileiros, um homem que perdeu uma eleição com 48% dos votos do país, o direito dessa pessoa se candidatar por conta de uma reunião com embaixadores. Você olhar o que o Lula foi acusado, né, a ficha corrida, do que ele foi acusado no passado, né, que anularam o seu processo, é lógico, do que o presidente está sendo acusado agora, olha a distorção. Se fizerem isso, podem ter certeza, vão criar um monstro eleitoral, no bom sentido, que pode ter certeza que a população não irá aceitar de forma nenhuma se condenar uma pessoa de bem como o presidente Bolsonaro. O que você está dizendo é que, caso haja essa inelegibilidade decretada no dia 22 de junho, haverá uma mobilização popular, na tua visão? Não tenha dúvida, porque seria
citaria um sentimento de injustiça muito grande. As pessoas não vão aceitar um líder. O Brasil, eu costumo dizer, teve 4 grandes líderes populares na sua história: Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro. Você alijar um homem como Bolsonaro do processo de escolha da população, isso aí pode ter certeza será frustrante, as pessoas não irão aceitar. Agora, senador, a gente está vendo uma série de processos aí de inelegibilidade. Tivemos ontem, inclusive, a cassação de Deltan Dallagnol lá na Câmara dos Deputados. Você vê como um movimento único, organizado somente com parlamentares que são mais à direita ou não? E como é que você viu essa cassação do Deltan Dallagnol? Ela é justa, na sua visão? Olha, eu não acompanhei o processo, eu não conheço a fundo. É muito fácil você falar, porque eu sou da direita, quando caçam alguém da esquerda ou da direita. Eu acho que nós temos que confiar na justiça do nosso país. Como eu te falei, eu confio que o TSE não vai cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro. É muito difícil você falar de uma coisa que você não conhece, tá certo? Só porque o Deltan é uma figura de uma conduta ilibada. É muito complicado você dar esse tipo de opinião. Perfeito. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Senador, são 11h24. Para você que sintonizou agora, a gente está entrevistando o senador do Progressistas, presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, aqui falando um pouquinho sobre toda a situação política do país. Vocês me pediram, pela ordem aqui, Antônia, só o Mano pediu antes e em seguida você. Senador, um ponto que eu acho importante, a sociedade brasileira tem tido uma percepção crescente sobre uma politização do judiciário, uma ideia de que o judiciário não atua com base na lei, mas com base na conveniência política. Nesse contexto, como o senhor avalia a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Cristiano Zanin? O senhor vai atuar contra a aprovação no Senado do Zanin para ministro do STF? De forma nenhuma. Se não surgir nada que impeça a sua nomeação, se ele preencher todos os requisitos, eu irei votar favoravelmente. É um direito do presidente da República. Quem deu o direito ao presidente Lula escolher foi a população brasileira e está na Constituição. Então, não vejo por que você impedir a nomeação, a não ser, nós vamos analisar, está chegando o nome da CCJ, eu sou membro da CCJ, que haja algum fato que desabone a sua conduta, que ele não preenche os requisitos necessários para ser o Supremo, que até agora não aconteceu. Antônia, por favor. Senador, certamente já houve conversas, reuniões para pensar no que foi feito de errado, no que causou a não reeleição do Bolsonaro. Caso ele não fique inelegível, você dá como certo o retorno dele para candidato a presidente em 2026? E se o Bolsonaro, pessoa física, que muitas vezes, a forma dele conduzir a presidência, ele foi prejudicado, você acha que ele mudou, que ele melhorou, que ele repensou tudo que houve? E se ele vai ser o nome para 2026, caso ele não fique inelegível? Olha, eu acho que hoje nós temos 2 grandes líderes populares, como eu falei, que é o Lula e o Bolsonaro, cada um detentor de 35% do eleitorado. E fica o centro, indo para lá. Nós perdemos essa eleição para nós mesmos, por erros do presidente, erros de todo o governo, como um todo. Não tínhamos nem o direito de perder essa eleição como nós perdemos. Fatos que às vezes você não controla. Um louco como Roberto Jefferson, jogar uma bomba na polícia na véspera da eleição, uma deputada sair correndo atrás de um negro no centro de São Paulo, tá certo? São situações que acabam afetando. Se não fossem esses 2 casos, nós tínhamos ganho a eleição. Mas não foram só esses casos, não. Nós tivemos outros fatores que influenciaram a eleição, algumas decisões do próprio TSE, no que diz respeito à propaganda eleitoral. Uma das coisas mais drásticas da eleição, talvez a mais grave da eleição, muita pouca gente sabe, foi se permitir que se colocasse diariamente aquela imagem do presidente com falta de ar ali e querendo dizer que ele estava caçoando, que é uma mentira, tirada do contexto. Então, são essas situações que fizeram a gente perder essa eleição. Eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro, a cada dia que passa, se torna um homem mais experiente, um homem melhor. Agora, eu tenho muita dúvida se ele vai, mesmo sem se tornar inelegível, se ele vai querer disputar a eleição. Tá certo? Isso aí é uma dúvida que eu tenho. Eu acredito que se fosse hoje, ele não disputaria.
mas tem muito tempo ainda para fazer. Ele é o grande líder, ele vai comandar. Se ele não for o candidato, a opinião dele, quem será o candidato, é a mais importante. E se ele não for candidato, acho que política é fila. O candidato natural, não tenho dúvida, até pelo sucesso administrativo que ele está tendo, é o governador Tarcísio. Pavanato, para a gente fechar. Senador, o senhor deve até concordar comigo que em diversos momentos nós tivemos isso evidente no caso do Deltan, mas o senhor também falou sobre o medo de que o Bolsonaro se torne inelegível por meio de um abuso por parte do TSE. E não é a primeira vez. Diversas vezes a justiça tem passado por cima das suas competências, desrespeitado os limites. E quem é o freio nessa relação de poder? O freio é exatamente o Senado, é o poder legislativo que pode legislar e evitar que esse tipo de abuso continue acontecendo. Quais as iniciativas que vocês aí no Senado têm trabalhado para conter esses abusos e evitar que o Poder Judiciário continue passando por cima das suas competências e respeite definitivamente os limites da lei? Olha, eu concordo com você que existe um ativismo judicial muito forte hoje no país, até uma superexposição de opiniões de ministros, muitas vezes longe dos autos. Uma coisa clássica que acontece, se eu te perguntar o nome dos 11 jogadores da seleção atual brasileira, eu tenho certeza que você não vai escalar essa seleção, não. Mas se eu te perguntar o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que você vai acertar, porque existe uma superexposição, muitos ministros falando além da conta, falando fora dos autos. Isso é um erro. Eu acho que às vezes existe um ativismo muito grande em tomar para si decisões que deveriam ser do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem que ser muito ativo quanto a isso, não permitir que essas situações aconteçam. Mas eu espero que o bom senso, que as pessoas fiquem dentro dos seus limites, das atribuições constitucionais, para que a gente possa ter um Brasil muito mais democrático. Muito bem, gente, nós entrevistamos aqui, batemos um papo com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Senador, muitíssimo obrigado, viu, pelo seu tempo aí e pela conversa aqui com a gente. Foi um prazer enorme estar com vocês, eu sou um assíduo telespectador desse programa. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado.